Tudo isso começou em 1980, com um experimento de manejo florestal, para entender como é que a floresta respondia, né, quando submetida a diferentes intervenções. O nosso objeto mesmo é um manejo florestal sustentável, pensando nos serviços ecossistêmicos, como carbono, água, energia, pensando em agregar valor à madeira. Agora imagina olhar aqui para a floresta e a gente imaginar quanto que tem de biomassa, quanto tem de estoque, né, de carbono. Então não é tão simples assim você colocar tudo isso numa balança. Mas tudo começa com o ajuste de uma equação por meio das medidas do DAP, que é a diâmetro altura do peito, que é a variável preciosa e mais importante para a gente. Você poder, com o inventário florestal, fazendo essas medições no tronco, poder obter as estimativas. Bom, na abordagem florestal, nós estamos aqui numa parcela permanente que foi instalada em 1996 e que vem sendo monitorada anualmente, onde é possível a gente obter os estoques e as diferenças de estoques. Então aqui a gente pode ter uma estimativa do estoque de carbono. Então aqui a gente tem a fita diamétrica, que é utilizada nos nossos inventários, né, o nosso laboratório utiliza, e o diâmetro dá 18,9 centímetros. E aí com a nossa equação, que foi ajustada aqui para o próprio local, nós podemos, com a própria calculadora do celular, a gente pode ter uma estimativa do estoque de carbono. Nós vamos ter aproximadamente 191 quilos de carbono estocado. Para utilizar mesmo a variável DAP com segurança, outros estudos foram inseridos pelo grupo, justamente para calibrar essas medidas, que são as bandas dendrométricas, os dendrômetros automáticos, a respiração do tronco, raízes finas. Então tudo isso para a gente dizer, meça somente o DAP, o diâmetro todo do peito, que você vai conseguir ter uma boa estimativa do estoque de carbono, né, biomassa. Uma das pesquisas realizadas para avaliar o crescimento da árvore é a banda dendrométrica. As bandas dendrométricas são essas fitas metálicas confeccionadas de forma manual a partir da circunferência do tronco da árvore. À medida que ocorre o crescimento do tronco, ocorre o deslocamento na posição dessa janela, de onde são tomadas as medidas das variações de incremento. Esses estudos são importantes para entender o padrão de crescimento dos indivíduos arbóreos e o estoque de carbono da floresta. No entanto, esse entendimento ele não deve ser voltado apenas para a parte aérea dos indivíduos arbóreos. Esse entendimento deve passar pelos processos fisiológicos da planta e ainda pelos processos que ocorrem abaixo do solo, como no caso do estudo com raízes finas, que é extremamente importante nesse processo de produtividade da floresta. Então a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande no que diz respeito ao ciclo do carbono, ciclo da água e para o balanço de energia na superfície terrestre, né? Então, quando a gente compreende como a floresta cresce, como ela responde à mudança do clima, a gente pode também compreender o funcionamento da floresta e fornecer subsídios para o manejo florestal, para agregar valor à madeira e também para o uso sustentável dos recursos florestais. E dentro disso, existem dois componentes principais que a gente estuda, né? Que são o processo de fotossíntese e respiração. Estudando eles, a gente consegue inferir sobre como a floresta ela fixa o carbono na atmosfera. Os fatores ambientais são recursos primários para o crescimento da árvore. São eles, por exemplo, luz, temperatura, concentração de CO2 na atmosfera, água e nutriente. O monitoramento contínuo, dessas variáveis ambientais ao longo do tempo nos permite entender o impacto desses fatores ambientais na vitalidade e no desempenho das árvores. Nosso foco aqui é obter a verdade de campo, obtendo mensurações in situ. Para superar esse desafio, nós lançamos mão de utilizar de instrumentos como torres e passarelas para acessar a copa das árvores. E agora, mais recentemente, a gente tem utilizado a grua. Vamos fazer umas medidas, Israel? Vamos. A gente pode ir nesse piquear. É melhor. O sol está bem baixo. Acho que a condutância automática vai estar ok, né? Não está tão quente. A gente pode medir a temperatura foliar e a condutância. Acho que é interessante agora a gente medir diretamente nas folhas, né? Porque o mais importante dessa grua
essa questão dessas medidas in situ. Então, com essas medidas diretas, a gente consegue ter parâmetros mais próximos da realidade, mais precisos, né? Exatamente. O ciclo do carbono e da água eles estão intimamente conectados. Primeiro, a própria fotossíntese ela requer CO2 e água para gerar açúcares e, como subproduto, o oxigênio. E a própria árvore em si, ela contém na sua biomassa mais ou menos 30% de carbono e 40% de água. Então, a árvore ela é um grande estoque de carbono e de água. E além de ser um estoque, ela faz diversas trocas. E o que acontece hoje é que, por ações antrópicas, esse nível de CO2 na atmosfera tem aumentado continuamente desde a Revolução Industrial. Então, na questão da floresta, o ciclo do carbono e da água, quando a gente fala de um ciclo, a gente sempre também tem que pensar no outro, porque eles estão intimamente correlacionados. E além disso, a árvore ela é um grande conversor. Ela consegue pegar o CO2 e a água e transformar em açúcares e ter como subproduto oxigênio somente em presença de luz. E aí fica a pergunta também, se não tiver floresta, para onde vai essa energia? Como é que essa energia ela seria consumida? Provavelmente a superfície ia aquecer mais, esse processo ele entraria inteiro na superfície terrestre e você não teria esse processo de conversão mágico que é a fotossíntese. Então essa questão energética também é um grande foco do projeto que a gente também tem se debruçado.